graças a Deus por mais um momento que nós estamos aqui separando para falar com o nosso Deus, e certamente também os ouvidos do Senhor estão inclinados nesse momento para ouvir a nossa voz, e Deus também tem uma palavra preparada para nós do coração dele para as nossas vidas. Então temos certeza que esse momento que passaremos juntos, esse pequeno tempo, tenho certeza que será de grande bênção para as nossas vidas. Como sempre tem feito, quero encorajar você a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa orar, alguém que precisa de uma oração, alguém que precisa ouvir a voz de Deus. E você compartilhe esse vídeo e faça também um trabalho evangelístico, levando a palavra de Deus para aqueles que precisam. Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero convidar você a orar junto com a gente. Feche seus olhos aí, oremos juntos, Pai. Nós estamos nesse dia e o Senhor conhece cada situação, cada circunstância que eu vivo, que aquele que me assiste vive. E nessa hora a nossa oração é: fala conosco, Senhor. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento para ouvir a Tua voz e fala conosco, Deus. E que Tua palavra traga direção, traga fé, traga cura, traga libertação, traga transformação de vidas, de circunstâncias. Que a Tua palavra se manifeste de forma toda poderosa, Senhor. Assim nós oramos, entregando esse momento nas Tuas mãos. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda obra do maligno, nós repreendemos toda ação do adversário, nós repreendemos, ó Pai querido, no nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra esse momento, que todo mal caia por terra e a Tua palavra seja pregada, ouvida com total liberdade e seja para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, entregando esse momento, essa programação nas Tuas mãos, entregando cada vida que nos assiste, cada vida que nos ouve nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar rapidamente uma palavra com você, que está na carta de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Eu confesso que esse é um dos textos da palavra de Deus que eu prefiro, que eu mais gosto. Eu queria compartilhar com você, seguindo nessa série de mensagens que nós temos falado sobre ser como Jesus é. Tenho pegado textos da palavra de Deus que dizem, afirmam, estão expressamente escritos isso: seja como Jesus, faça assim como Jesus fez, assim como aconteceu com Jesus, ele dizendo, vai acontecer com vocês. Então, pegando esses textos que são instrutivos para nós, tenho feito uma série, você pode pegar no nosso canal. Eu queria pegar esse texto agora de Filipenses capítulo 2, que ele também fala a mesma coisa nesse sentido. Diz assim o capítulo 2 de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Algumas versões dizem: tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, querido, uma afirmação, do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Eu quero aplicar esse texto nesse momento de vida que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando, hoje é o nosso último culto, nossa última palavra de oração do ano de 2021, nessa segunda-feira. Na próxima segunda-feira, querendo Deus, estaremos aqui de volta, já em 2022. Então eu queria olhar para esse texto, porque nós temos lições importantíssimas para as nossas vidas que estão contidas nesse texto. Todos nós, nesse ano de 2021, ou talvez possamos até expandir um pouco mais, em todo esse período que nós temos vivido, de 2020 para cá, tem sido tempos difíceis para todos nós.
Todos nós tivemos que fazer sérias mudanças e adaptações nas nossas vidas. Uma delas, por exemplo, das mais simples que todos nós tivemos que fazer, é o uso da máscara. Algo que nós não estávamos habituados. Nós nunca usamos tanto álcool na nossa vida como temos usado nesses dias. Álcool gel, álcool 70%, álcool... Então, isso são mudanças simples, né? Fora outras coisas. Então, para muitos de nós, esse tempo, esse ano, foi um ano de muito trabalho, foi um ano de dificuldades, foi um ano de aflições. E eu queria olhar para esse texto e pegar a vida do Senhor Jesus como nosso exemplo. Como o texto diz, que nós temos que ter o mesmo modo de pensar que teve Cristo. Só isso aí já precisa mudar um pouco o nosso conceito, porque nós temos um modo de pensar nosso. Nós temos um modo de pensar, muitas vezes até de forma natural, um modo de pensar muitas vezes até influenciado pelas coisas deste mundo, e coisas desse mundo que falam, não falo desse sistema mundial contrário à palavra de Deus, não, mas falo as coisas desse mundo do mundo natural, pensamentos naturais. E o texto, então, nos encoraja a nós mudarmos o nosso modo de pensar. Ou outras versões, mudar a nossa forma de sentir, que nós venhamos a pensar como Cristo pensou. E aqui, então, já tem uma grande lição para nós. Como é que Deus vê, como é que Deus pensa acerca do ano de 2021 que eu passei? Como é que Deus pensa acerca do ano de 2021 que você passou? E isso aí já muda o nosso conceito, porque às vezes a gente olha e a gente pensa só o que não deu certo, só os sofrimentos, só as dores, só as aflições. Mas se eu olhar como Cristo pensa, se eu pensar como Cristo pensou em enfrentar as aflições dele, no caso de Cristo, ele viu todas as aflições que ele passou, que viveu, mas ele pensou na eternidade. Ele pensou nos frutos que aquilo traria. Então perceba que aquilo que aos olhos humanos era uma aflição, aquilo que aos olhos humanos era uma ofensa, era um sofrimento, Cristo olhou e pensou com a cabeça de Deus, vamos dizer assim, que ali haveria livramento, libertação, cura, salvação para a humanidade. Então, ao olhar para trás hoje, como será que Deus pensa acerca daquilo que nós temos vivido nesses últimos meses, desse ano de 2021? Só isso aí, daria para eu pregar só sobre isso, mas eu queria deixar essa sementinha no nosso coração, na nossa mente, para a gente pensar. E vamos prosseguir aqui o texto, porque o texto diz que Cristo, mesmo sendo a forma de Deus, não considerou ser igual a Deus alguma coisa, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Aqui então Cristo, ele se esvaziou. Ele não se apegou àquilo que ele era e tinha, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E isso aqui é interessante porque essa é uma palavra que está na moda agora. Todos nós falamos sobre isso, que é a palavra empatia. Jesus se colocou no lugar do outro. Jesus se colocou no meu lugar. Jesus se colocou no seu lugar. É por isso que hoje, quando nós nos achegamos à presença dele, falamos das nossas aflições, ele entende perfeitamente, porque ele tomou o nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar, ele entende aquilo que nós passamos, sofremos, aquilo que nos aflige, ele entende tudo isso. Então, nessa hora, uma mensagem para nós. Não vamos nos apegar, querido, a certas coisas que às vezes nos aprisionam mais do que nos abençoam. Tem coisas que nós perdemos, situações que ficaram para trás, que nós não conseguimos realizar nesse ano, e a gente consegue viver sem isso. O Senhor Jesus aqui então nos dá uma grande lição. Ele não achou que ser Deus seria algo que pudesse se apegar. Se Jesus pôde, vamos dizer assim, não se apegar à qualidade de ser Deus, o que é que eu não posso me apegar também, queridos, nessa hora?
O que é que nesse ano talvez eu esteja muito preso e Deus está falando, assim como tem o mesmo modo de pensar que Cristo, assim como Cristo, sendo Deus, não achou que isso deveria ser algo que ele se apegasse, mas isso não impediu ele de se esvaziar, de tomar o nosso lugar. Por que hoje eu estou me apegando demais e não quero abrir mão, querido? Olha para o texto, Jesus fez isso. Tem o mesmo modo de pensar de Cristo. Ele abriu mão disso e ele se colocou em nosso lugar, como um servo servindo a Deus. E aí o texto ainda continua. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, preste atenção no texto. O texto não diz que Deus humilhou a Cristo. E o texto também não diz que foi a humanidade, que pessoas, o Império Romano, os judeus ou qualquer outra pessoa humilhou a Cristo, mas ele se colocou em posição de humildade na presença de Deus. E se tem uma coisa que acredito que mexeu com todos nós em todo esse período, foi na questão da humildade, queridos, porque esse período que todos nós passamos, todos nós sofremos e vimos o quanto nós dependemos de Deus. O quanto nós não somos nada se a mão de Deus não estiver conosco, se Deus não cuidar de nós. O quanto a nossa vida é frágil. E muitos pensavam que era alguma coisa e as situações e circunstâncias da vida estão acontecendo e continuam acontecendo e tem nos mostrado o quanto nós somos frágeis e dependentes de Deus. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, Deus não quer usar pessoas para te humilhar, meu irmão. Deus não quer usar circunstâncias e situações para nos humilhar. O que Deus espera é que nós possamos reconhecer a grandeza de Deus. Que nós possamos reconhecer o quanto somos pequenos, dependentes e precisamos dele. E nos prostremos e nos humilhemos na presença do Senhor. O texto nos diz também que ele se humilhou, mas o texto diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós olharmos para a nossa vida, tem situações na nossa vida que a gente olha assim e pensa, eu não gostei disso ter acontecido na minha vida. Será que Cristo gostou de tudo que aconteceu na vida dele? Certamente que não, queridos. E a palavra de Deus nos revela isso quando mostra a humanidade de Jesus sendo revelada ali no jardim de Getsêmani, quando o Senhor Jesus ele chega e clama a Deus, o Pai, dizendo, Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, seja feito conforme a tua vontade. Então aqui nós vemos que Cristo passou por situações aflitivas, também semelhantes a nós. Cristo também passou por coisas na vida dele também que marcaram a vida dele. Cristo passou por coisas na vida dele que não foram felizes, que não foram alegres. Mas isso não impediu a ele de prosseguir. Isso não impediu a ele de continuar a sua caminhada. E nessa hora, essa mensagem que chega até nós, eu tenho certeza que nesse período, especialmente nesse ano, nós estamos falando desse ano especialmente, mas não especificamente, podemos englobar todo esse período que temos vivido, desde 2020 para cá, certamente situações e circunstâncias aconteceram na sua vida, na minha vida, que não foram as melhores. Certamente tiveram aflições, tiveram dores, desafios que nós enfrentamos. E Cristo, ele foi obediente mesmo nesses momentos. Ele não largou mão da obediência porque estava sofrendo. Ele não largou mão da obediência porque algo estava acontecendo na vida dele e não era agradável. Não, ele continuou obedecendo a Deus. Mas nós vemos na palavra de Deus que ele prosseguiu. A vida dele não parou. Talvez hoje você que esteja me assistindo, meu irmão, sua vida espiritual parou por algum sofrimento que você passou. E eu não estou aqui para diminuir o seu sofrimento, eu não estou aqui para ignorar ou menosprezar o seu sofrimento, mas eu estou aqui para dizer, prossiga. Nem tudo que acontece nas nossas vidas é prazeroso, nem tudo que acontece nas nossas vidas nós gostamos, mas vamos prosseguir com Deus, vamos prosseguir na caminhada com Deus, vamos prosseguir na fé em Deus, vamos prosseguir na vida com Deus. Jesus aqui nos dá essa grande lição. Situações e circunstâncias aconteceram na vida dele, que não foram agradáveis, mas ele permaneceu obediente. Situações e circunstâncias aconteceram na vida dele, que lhe trouxeram os grandes sofrimento até de morte, mas ele prosseguiu com Deus.
nessa hora que essa mensagem chega até nós, você pode, e eu podemos, nós podemos ter tido um ano muito difícil. Mas vamos prosseguir com Deus, meu irmão? Levante sua mão aí, faz um ok, um joinha, vai, bota a mãozinha, ou aquela com as duas mãozinhas, mas vamos prosseguir com Deus. Vamos prosseguir na obediência. Esse é o caminho de Deus para nós. Esse é o caminho da bênção. Esse é o caminho do milagre. Esse é o caminho da mudança. Esse é o caminho da transformação. Esse é o caminho do melhor de Deus se manifestando na nossa vida. Esse é o caminho da esperança. Esse é o caminho das coisas acontecerem. Esse é o caminho que abre portas para Deus fazer milagres em nossas vidas. Vamos prosseguir na obediência. Vamos prosseguir na fé. Vamos prosseguir a nossa caminhada. Se Deus nos manteve vivos até aqui, é porque Deus tem um propósito. Então vamos prosseguir. A minha vida, a sua vida, não para naquele sofrimento que nós tivemos, naquela luta pela qual passamos. Não, a prova disso é que nós estamos virando o ano de 2021 para 2022. Então, meu irmão, assim como o ano está virando, assim como o ano está mudando, a vida continua prosseguindo, vamos prosseguir servindo a Deus. Vamos prosseguir na obediência. Vamos prosseguir no caminho que Deus tem para nós. Amém? Então, mude essa forma de pensar. Ah, Deus não gosta de mim. Ah, Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim porque eu estou sofrendo. Ei, mude essa forma de pensar, meu irmão. Olhe para Cristo. Cristo passou por isso tudo. Continuou obediente. Cristo passou por isso tudo, mas continuou convicto de que Ele era Filho de Deus. Não é à toa que no Getsemane Ele clamou, Pai. Ele não clamou, Senhor Deus Todo-Poderoso, que habita na luz inacessível. Não, ele clamou, Pai. Lá na cruz, quando ele estava crucificado, já prestes a entregar o seu espírito, ele olhou para aqueles que estavam ali e disse, Pai, perdoa-lhes. Ele não olhou, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Yahvé, Deus de Abraão. Não, ele falou, Pai. No meio desse sofrimento que todos nós, que você possa estar vivendo hoje, ou que você já viveu e está vivendo os resquícios desse sofrimento ainda hoje, que você possa clamar assim como Cristo Salvador nosso clamou, dizendo, Pai, tem misericórdia, Pai, perdoa-lhes, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, Pai. Eu posso clamar ao Pai, porque Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está conosco. Para nós caminharmos para o final, o texto, esse texto, eu amo esse texto, ele é maravilhoso, porque ele nos diz que Deus, foi obediente até a morte de cruz. Mas olha só como termina, diz assim, versículo 9, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos nesse texto, queridos, nessa parte final, que aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, é muito maior do que os sofrimentos podem trazer. E aqui eu queria trazer uma palavra também, relembrando o apóstolo Paulo, porque na carta de Gálatas, no capítulo de número 6, ele fala que ninguém mais me moleste, ninguém mais me perturbe, ninguém mais fique me perseguindo, porque ele estava enfrentando lutas naquela igreja, e ele disse, ninguém mais fique me perseguindo ou me perturbando com essas questões, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Alguns comentaristas, como meu pastor sempre gosta de dizer, aqueles que sabem mais do que a gente, aqueles que sabem mais do que a gente, os comentaristas bíblicos, eles dizem que Paulo utilizou essa afirmação porque ele já havia sofrido pela causa de Cristo. Se você ler em 2 Coríntios, ele fala, a partir do versículo capítulo 11, ele vai tratando ali de alguns sofrimentos que ele passou, ele fala de açoites que ele passou, que ele sofreu, ele fala dos naufrágios, ele fala das aflições, ele fala das pedradas, ele fala de... Paulo passou por muitas aflições pela causa de Cristo. E algumas dessas aflições deixaram literalmente cicatrizes nele. Imagina você levar 39 açoites com uma vareta de bambu, vamos colocar assim, ou com um chicote. Isso deixa marcas no corpo. Paulo, a Bíblia também relata
no livro de Atos que Paulo foi apedrejado. Você ser apedrejado também deixa marcas no corpo, deixa cicatrizes, o corpo fica ferido. Mas Paulo, ao se referir nessa carta aos Gálatas, ele não diz que as marcas que ele tinha eram das aflições e das dores, mas eram as marcas de Cristo na vida dele. Como que dizendo, aquilo que Cristo fez na minha vida é muito maior. Aquilo que Cristo pode fazer na minha vida é muito maior. Aquilo que Cristo manifesta na minha vida é muito maior do que os sofrimentos, do que as dores, ou do que as marcas que os sofrimentos possam trazer. O texto aqui nos mostra exatamente isso. Cristo, apesar de ele ter se humilhado, apesar de ele ter se colocado como servo, sido obediente até a morte de cruz, o texto nos mostra que aquilo que Deus fez na vida dele foi muito maior. Aquilo que Deus fez na vida dele foi muito maior. E o que Deus fez na vida dele, o texto termina dizendo, foi para a glória de Deus. Ah, meu irmão, um aleluia aí no seu lugar. Isso merece, como gostamos de dizer, um glória a Deus aí no seu lugar. Diga glória a Deus, exalte o Senhor. Como alguns nossos gostam de dizer, se é para levantar e aplaudir de pé. Meu irmão, todos os sofrimentos que nós possamos ter vivido nesse período, ou na nossa vida, vamos estender até, nada pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, como disse também o apóstolo Paulo no capítulo de número 8 de Romanos. A glória que em nós há de ser revelada é muito maior. O peso de glória que há de se manifestar em nós, como diz 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16, a glória, o peso da glória que está em nós é muito maior do que as aflições momentâneas do tempo presente. Eu tenho essa palavra de Deus para você nesse último reunião de oração, momento de oração que separamos. Meu irmão, podemos ter tido perdas, podemos ter tido sofrimentos, podemos ter tido dores. Talvez você esteja assistindo essa mensagem ainda chorando, com o coração doído, talvez lágrimas escorrendo dos olhos, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O que vai marcar a minha e a sua vida não é aquilo que intentaram contra nós, não é aquilo que o mundo fez nos perseguindo, não são as dores, não são as aflições e as perdas, mas o que vai marcar de fato a nossa vida é aquilo que Deus faz em nós, é aquilo que a glória de Deus vai manifestar nas nossas vidas e vai glorificar o nome do nosso Pai. Então guarde essa palavra para você nesse final de ano, ao invés de olhar para trás e ver as dores e os sofrimentos que você viveu nesse ano de 2021, ou nesse período, ou olhando para trás a sua vida inteira, ao invés de olhar só os sofrimentos e as dores, eu quero dizer para você, eu tenho as marcas, não dos sofrimentos. Eu tenho as marcas, não das dores. Eu tenho as marcas, não das aflições. Eu tenho as marcas, não das perseguições. Eu tenho as marcas de Cristo na minha vida. Porque o que me marcou, o que me transforma é a Cristo, é a restauração de Cristo, é a cura de Cristo, é a renovação de Cristo, é Deus. Como diz a palavra dele também, Romanos capítulo 8, um texto que todos nós conhecemos, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que vai marcar a minha vida não é aquilo que fizeram em mim, mas é o que Deus vai fazer na minha vida para que isso coopere para o meu bem, para que isso coopere para o meu crescimento, para o meu avanço. Então, meu irmão, tenha o mesmo modo de pensar de Cristo. Cristo não olhou só a cruz como um sofrimento, uma vergonha, uma dor, mas ele olhou, é ali que vai ser o que Deus vai usar para manifestar a sua glória, o seu poder, é ali que vai começar a minha exaltação, é ali que vai começar a minha vitória, e a minha vitória é a vitória de Deus e é de toda a humanidade. Então Cristo, ele não só pensou no momento presente, naquela situação e circunstância específica, mas ele viu tudo que Deus iria fazer. E nessa hora, meu irmão, por enquanto eu estou falando só de coisas terrenas e naturais. Mas eu queria também pegar esse entendimento das aflições e dores, que isso não precisa me marcar, mas o que pode me marcar é o que Deus vai fazer, a restauração que Deus vai fazer, o poder que Ele vai manifestar nessa situação que me trouxe tanta dor. Deus pode manifestar o poder dEle nessa situação que hoje te traz dor, sofrimento, que hoje te faz chorar, que hoje talvez se você faça você se sentir como morto. Deus pode usar essa situação para a glória do nome dEle de uma tal forma que a gente nem imagina. Mas eu queria também trazer esse entendimento apontando para a eternidade.
Nós somos cristãos, queridos, e nós vivemos como os carros, a maioria dos carros hoje em dia tem isso, eu acredito que todos. Quando você vai andar de carro, você liga o farol alto e tem o farol baixo. Então o farol baixo, como o texto já mesmo diz, ele ilumina o chão ali mais próximo. O farol alto ele tem uma amplitude maior, ele alcança mais longe. Trazendo isso para nós, queridos, a vida cristã é assim. Nós não podemos ignorar o tempo presente. Jesus veio para nos abençoar no tempo presente. Existe uma afirmação do Salmo 27, o salmista Davi ele diz: eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Não é no céu que ele fala, não é na eternidade, mas ele fala: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, nós precisamos entender que o Evangelho, ele traz uma bênção para nós já nesse tempo. Ele traz vitória para nós já nesse tempo. Mas nós não podemos nos esquecer da eternidade, querido. Tanto esquecer do tempo presente é um erro bíblico, teológico, mas também ignorar a eternidade e só pensar no tempo presente também é um erro fatal para nós como cristãos. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, ele também vai nos dizer que se nós esperarmos em Cristo somente no tempo presente, seremos os mais miseráveis dos homens. Então, a vida de fé, ela nos leva a crer e entender que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes, mas sem ignorar que a nossa vida não se resume só a esse tempo, mas aponta para a eternidade. Então, diante de tudo aquilo que nós temos vivido hoje, diante de todos os sofrimentos que nós temos vivido hoje, nós não podemos nos esquecer que a nossa vida, ela aponta para a eternidade. E se nós olharmos o tempo de vida do Senhor Jesus nessa terra, 33 anos, se nós restringirmos um pouco mais o tempo de ministério dele, 3 anos e pouco, aproximadamente 3 anos e meio, se nós restringirmos ainda um pouco mais e pegarmos ali, vamos colocar a última semana de Cristo em Jerusalém, já para ir para a cruz, e se nós restringirmos ainda mais um pouco e pegar ali as últimas horas da ceia, que logo em seguida ele ser preso, açoitado, ir para a cruz, e depois, passados 3 dias, se nós pegarmos só esse período, que alguns colocam aí de uma parte de quinta-feira, porque a contagem de dias dos judeus é diferente, então uma parte ali de quarta, quinta-feira, até sexta, até sábado ou domingo de madrugada, se nós olharmos esse período de tempo que Cristo sofreu, comparado com a eternidade, do que Deus fez na vida dele, através da vida dele fez para nós, é algo mínimo, queridos. Se nós olharmos as aflições que nós vivemos hoje, comparados à eternidade com Cristo, é algo mínimo. Se nós, para chocar mais ainda a gente, né? Se nós examinarmos as aflições que nós vivemos hoje, e se nós compararmos que o inferno aqui era o nosso lugar, que Cristo nos livrou, graças a Deus, mas se nós observarmos isso, aquilo que nós passamos hoje é mínimo diante da eternidade, queridos. Aquilo que Deus permite que aconteça hoje nas nossas vidas é mínimo diante de tudo aquilo que Ele já prometeu, já conquistou por nós, e nós iremos desfrutar lá um dia. Então, voltando para cá, voltando para 2021, voltando para dezembro, meu irmão, você pode ter tido aflições, você pode ter tido lutas, mas lembre-se, a eternidade é o nosso lugar. Nós estamos aqui só de passagem. Enquanto estivermos nessa terra, ter lutas, vamos ter desafios, aflições, mas isso é só um tempo, querido. O apóstolo Paulo chama essas aflições de leves e momentâneas. Preste atenção, leves e momentâneas, ou seja, vai passar, é momento. Daqui a pouco passa, daqui a pouco muda. E quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, nós abriremos os nossos olhos na eternidade junto com Cristo, e lá não haverá mais dor, lá não haverá mais esse sofrimento, lá não haverá mais essas aflições. Então, meu irmão, não olhe só o tempo presente, olhe para a eternidade também, lembre da eternidade também. Olhe para aquilo que Deus ainda pode fazer.
na minha vida e na sua vida, mesmo diante dos sofrimentos. Perceba que a morte na cruz não amarrou a mão de Deus. Cristo morreu na cruz, e agora? Como resolver isso? Como sair dessa? Como tirar ele disso? A morte na cruz não amarrou a mão de Deus, meu irmão. Deus continuou sendo capaz e poderoso para reverter aquela situação e fazer daquela situação, que aos olhos humanos era de vergonha, Deus mudou a situação e fez daquela situação um lugar de honra, de vitória e de glória para o nome dele. Será que ele pode fazer isso na minha vida? Situações que eu vivo hoje, que são de vergonha, de dor, de aflição, de sofrimento. Você acha que Deus está lá no céu desesperado? E agora, como eu vou reverter isso na vida do Rafael? Como eu vou reverter isso na vida da minha filha, do meu filho? Não, meu irmão. As mãos do Senhor não estão atadas para que não possa abençoar as nossas vidas. A mão do Senhor continua sendo poderosa para mudar as nossas circunstâncias e aflições. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, vamos prosseguir, meu irmão. Vamos prosseguir. Não vamos ficar apegados a coisas. Se Deus está pedindo isso de nós, vamos entregar. Assim como Cristo. Não vamos ter um coração soberbo, arrogante. Eu não aceito isso acontecer na minha vida. Eu não aceito o que Deus permitiu, meu irmão. Isso é uma atitude de arrogância nossa. Vamos fazer como Cristo, vamos nos humilhar. Reconhecer que dependemos de Deus, reconhecer que Deus é o Senhor, reconhecer que Ele é quem manda. Vamos nos humilhar, vamos seguir em obediência, mesmo diante das aflições. Porque o que vai marcar a minha e a sua vida não são as dores, meu irmão. O que vai marcar a minha e a sua vida é a glória de Deus que há de ser revelada em nós. É o Cristo ressurreto que há de ser revelado nas nossas vidas. Aleluia. E para a gente terminar, eu queria falar com você que está me assistindo nessa hora e você fala, eu preciso de Jesus. Eu abandonei a igreja, eu desisti de tudo, mas eu quero voltar para Cristo, eu quero terminar, eu não quero começar 22 bem, não, eu quero terminar logo 21 bem. Você quer entregar sua vida a Jesus, você que está me assistindo e você quer confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quer ter perdão dos seus pecados, meu irmão, faça isso nessa hora, eu vou te ajudar, mas entregue sua vida a Jesus. Só Ele pode transformar maldições em bênçãos. Só Ele pode transformar a vergonha em exaltação. Só Ele pode transformar o mal em bem. Só Ele pode transformar a morte em vida. Então, nessa hora que essa mensagem chega até você, chega a mim, você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer se reconciliar com Cristo, faça essa oração junto comigo, diga eu, repita o seu nome, eu, Rafael, entrego minha vida ao Senhor Jesus, me reconcilio com Deus através do sacrifício de Cristo. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas desobediências, os meus orgulhos. Nessa hora que essa mensagem está chegando na minha vida, eu quero dizer que eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Eu reconheço e creio que Ele veio a esta terra, morreu na cruz do Calvário por mim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu creio em Jesus e entrego minha vida totalmente a Ele. Amém e amém. Amém? Você que fez essa oração, eu quero encorajar você a estar junto conosco em um de nossos cultos. Mas eu queria aqui fazer uma oração por todos nós, baseada num texto que eu amo também da Palavra de Deus, e que tem tudo a ver com aquilo que eu falei, que é o Salmo 90. Eu não vou pregar, tá, de novo, eu só vou recitar e vou orar em cima desse texto. Olha só o que diz o Salmo 90, versículo 15, diz assim: alegra-nos, portanto, por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos chegando ao final desse ano. Esse é o último culto, essa é a última palavra de oração, nosso último culto online de oração.
E nós estamos chegando. Eu quero fazer um desafio a você, meu irmão, que está orando junto comigo, a agradecer pelo ano de 2021, Pai. Te agradecemos por esse ano, Deus. Ano que para muitos de nós foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas também um ano em que nós vimos a Tua fidelidade, o Teu cuidado, o Teu zelo. Nós vimos a Tua boa mão sobre nós. Um ano também de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. Então, Pai, no nome de Jesus, eu Te agradeço, tanto pelo ano de 2021, independente das coisas terem acontecido, algumas boas, outras nem tanto, mas eu agradeço ao Senhor pelo ano de 2021. E olhando para esse texto que nós lemos, o salmista pedindo a Tua bênção por tantos anos, por tanto tempo, quanto suportavam a adversidade, que eles fossem abençoados. Que o Senhor fosse manifesta as Tuas obras, a Tua glória na vida deles. E é isso que nós oramos nessa hora, Pai. Que o Senhor nos abençoe por tanto quanto nós temos suportado as aflições. Que o Senhor nos abençoe e abençoe até mais. Que o Senhor, Deus, nos ajude a permanecermos humildes, a permanecermos fiéis na Tua presença. Que o Senhor, Deus, nos ajude a continuarmos, Pai, a nossa caminhada de fé, a prosseguirmos, mesmo diante de tudo aquilo que nós vivemos. E como o texto nos diz, manifesta a Tua obra, Pai. Manifesta os Teus sinais, manifesta o Teu poder nas nossas vidas, que seja clara a Tua glória para nós, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe nesse tempo presente, e que o Senhor renove a nossa fé, renove a nossa esperança, não só num futuro melhor em 2022, mas não nos esquecendo que o nosso lugar não é aqui, aqui é só um tempo, aqui é só uma jornada, aqui nós somos peregrinos nessa terra, entendendo que o nosso lugar é passar a eternidade com o Senhor. Então nessa hora, Pai, fortalece meu irmão, fortalece a minha irmã, cura os nossos corações das dores e dos sofrimentos, das aflições, cura os nossos corações, tira toda a raiz de amargura, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, tira toda a raiva, todo o ressentimento. Pai, limpa os nossos corações dessas coisas que nos fazem tão mal. E nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua graça, nos enche do Teu poder, nos enche das Tuas ricas bênçãos. Transforma, Pai, assim como o Senhor Jesus transformou aquele lugar de dor, de sofrimento, de vergonha, que foi a cruz, em um lugar de honra, de bênção, de salvação, de esperança, de milagres. Transforma nossas dores também, Pai. Transforma nossas dores também, manifestando a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e nas nossas circunstâncias. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, abençoa a nossa família. Pai, no nome de Jesus, quero desde já colocar a nossa virada de ano nas Tuas mãos. Abençoa dia 31, dia 1º, a nossa virada, aqueles que estiverem conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre do mal. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa nossas vidas, abençoa a nossa casa, que haja a Tua provisão, que haja o Teu zelo, que haja a Tua presença junto conosco, e quem sabe até o Senhor nos use como canais de bênção para aqueles que estão ao nosso redor, para ali darmos uma palavra, quem sabe, ali sermos instrumentos de encorajamento, quem sabe. Manifeste o Teu poder, Pai, e abençoa nossas vidas. Abençoa essa nossa última semana, abençoa, Pai, trazendo salvação, Pai, que nesse ano que se inicia seja um ano de fé, de esperança, de alegria, de renovo, de bênção, de prosperidade, de saúde. Abençoa nossas vidas, ó Deus, que haja a Tua provisão em nossos lares, que haja a Tua alegria em nossas vidas, que haja, Pai, de forma toda especial o Teu mover. Assim nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Quero deixar então aqui para você essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Meu irmão, as aflições não são aquilo que vai nos marcar. O que vai nos marcar é o que Deus faz na nossa vida. As aflições que passamos não são o fim. O fim é o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. E isso a palavra de Deus nos mostra nesse texto de Filipenses capítulo 2. Eu quero aqui nessa última reunião de oração de segunda-feira
Quero agradecer a você que tem participado junto conosco esse tempo todo. Você que mesmo não consegue assistir no lançamento, mas você assiste depois, compartilha. Nós agradecemos as inscrições no nosso canal, nós agradecemos aqueles que têm até dado ofertas, dizimado através da internet. Queremos agradecer também aos nossos dizimistas, ofertantes da nossa igreja. Queremos agradecer a você que frequenta os nossos cultos. Glórias a Deus por tudo isso que Deus tem feito na sua vida. E nós agradecemos de todo o coração, todo o seu envolvimento, toda a sua participação, todo o seu apoio. Nós estamos aqui, graças a Deus. Mas Deus tem usado a sua vida para também nos abençoar. Então, muito obrigado. Contamos com você, continuamos contando com você, com a sua participação, com o seu envolvimento para o ano de 2022. Espero você que entregou sua vida a Jesus nesses dias, em qualquer um desses cultos que nós fizemos. E espero você um dia na nossa igreja para te conhecer, apertar sua mão, quer dizer, apertar, não sei se vai poder apertar até lá, né, mas de repente te conhecer, te cumprimentar, orar por você, te apresentar o nosso pastor aqui da igreja, um homem de Deus, que certamente vai abençoar a sua vida também. E eu encorajo você a fazer isso. Caso você não possa estar conosco, encorajo você a buscar a igreja evangélica mais próxima da sua casa, onde a palavra de Deus é pregada. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar nessa caminhada de fé, de esperança e de milagres que Deus tem com a sua vida. Então fica aqui minha palavra de gratidão, fica aqui meu desejo de um feliz ano novo. Espero que você tenha tido um Natal abençoado, desejo que tenha um feliz ano novo, um ano novo cheio da graça de Deus, uma virada do ano abençoada, cheia da presença de Deus, para que Deus esteja presente abençoando a sua vida. Fica aqui a minha palavra de gratidão, fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha alegria de participar junto com vocês. Muito obrigado. Nós louvamos e engrandecemos a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua participação. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê um 2022 de bênçãos e de vitórias. Que Deus abençoe sua família. Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.